Professor, com relação aos fatos ocorridos em Santa Maria do Rio Grande do Sul, tem certas características que não são do mero acaso. Primeiro, o dia 27 de janeiro é Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto, dia em que os russos libertaram o campo de Auschwitz. 2. O material acústico colocado no forro da Boate Kiss, quando em combustão, libera gás cianídrico, que é o mesmo usado nas câmaras de gás nazista. 3. O local, boate, faz lembrar as câmaras de gás. 4. O acontecimento na Argentina, em 2004, aconteceu em um local semelhante e com a liberação de semelhante do mesmo gás. E o local chama-se República Cro-Magnon. 5. Sem falar do orgulho dessa cidade ser política e de políticos. A cidade de Santa Maria. Então, o que pode comentar? O que eu vejo é o seguinte: qualquer tragédia, ainda mais essa que envolve centenas de pessoas, sempre tem uma porção de fatos confluentes. Agora, eu não sei que isso aí não está interferindo em nada, não. Há uma predisposição. Essa era uma tragédia mais do que anunciada, todo mundo está sabendo disso. Eu vivo metendo pau nessas casas noturnas fechadonas. No Rio, já na década de 60, eu tinha que fazer uma vistoria nessa situação, devido ao pouco que eu recebia dos Estados Unidos, meus convidados lá, etc., e às vezes meus pacientes. Então eu visitei muitos processos de casa noturna. De vez em quando eu chamava um gerente e falava assim: não vou ficar aqui por causa disso. Algumas dessas depois se incendiaram, pegaram fogo, caiu o teto. Isso é um perigo, tudo isso é perigoso. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Eu, por exemplo, lá em Floripa, Florianópolis, eu fui durante 2 anos, fizeram lá muita divulgação da minha presença na televisão, tudo isso. Durante 2 anos tinha mais de 1.600 participantes das minhas palestras. Isso contado, tinha o livro, tinha tudo. Aquilo foi batatófilo. Agora, era num clube, que era o maior ambiente que havia em Florianópolis na ocasião. A última vez que eu fui lá, na hora que eu estava saindo, caiu uma luminária enorme, que poderia ter me matado. Agora, ela caiu assim, a 3 metros, uma ponta dela caiu a 3 metros de onde eu estava saindo. Eu falei assim: eu não volto mais aqui. Agora, lá um clube enorme, 1.600 pessoas, tinha giral, aqueles negócios todos. O maior ambiente que havia lá para aguentar 1.600 pessoas. Agora, ficava assim. Eu falei 2 anos em seguida lá. Depois desse negócio de cair lá, eu nunca mais estive lá. Quando caiu a luminária. Agora, a luminária caiu, não matou ninguém, porque eu era dos últimos que estava saindo lá. Porque aquele monte de gente, você tinha que esperar o povo sair até eu poder sair. Eu fiquei preso lá no meio. Quando eu fui saindo, pá, aquele negócio enorme. E a ponta dela, alguns metros da minha cabeça. Em Parafatologia, página 14, 5ª linha, gostaria que relatasse e exemplificasse as extrapolações parapsíquicas anotadas e posteriormente analisadas. O que eu vou dar um exemplo aqui, tá? Então eu tenho uma extrapolação assim de um EV que eu considero um EV número 5, né? Então se você pega ali a avaliação de 1 a 5, né, a nota do EV, eu consegui ter um assim no momento que eu estava assim estava começando a dormir, aí percebi aquela vibração máxima do estado vibracional, aquele estado vibracional me tirou do corpo, eu percebia nitidamente, eu tive um fenômeno de heteroscopia. Então assim, fui uma vez só. Então uma vez só que eu digo, foi meu EV número 5 e consegui chegar num fenômeno de heteroscopia. Depois disso eu não tive mais, mas aquilo já me deu o referencial do que uma dinamização de energias pode fazer com a pessoa. Então acho que esse é um exemplo aí. Em Interaciologia, página 15, 1ª linha, por favor, relate a interação, medição da autopriorização parapsíquica e extrapolações parafenomênicas. Tá em que linha? 3ª? Página 15, 1ª linha. Interaciologia. Medição da autopriorização parapsíquica e extrapolações parafenomênicas. Então tá. Então aqui a ideia é o seguinte, é considerar esse movimento, essa intenção, esse esforço da pessoa de fazer uma medição, de fazer uma avaliação
do seu nível de priorização do parapsiquismo, e com isso, né, todo esse movimento da pessoa levar a que ela tenha extrapolações parafenomênicas. Então ela vai, faz a listagem, ela vê os fenômenos que ainda não teve, os fenômenos parapsíquicos que ela já teve, então ela está pensando nisso. Então o universo da pensanidade da pessoa, o cotidiano da vida da pessoa, está relacionado a isso. Então uma coisa acaba puxando a outra, né? Essa é a ideia. No verbete do DAC, página 60 em adendo, poderia relatar o item maximologia? Aqui nós estamos estudando o comportamento da pessoa, como é que ela se mantém, como é que ela reage. Então eu falo aqui que vale, no fim da história, vale fazer a pergunta máxima sobre as pesquisas ou indagação final que não quer calar. Seriam estas, de fato, as melhores perguntas a serem formuladas por você se aparecer um serenão na sua frente? A resposta final deixo para a reflexão do leitor ou da leitora. Como se observa, procura evidenciar nesse léxico as inter-relações, integrações inevitáveis entre o círculo social pessoal ou extrafísico, intrafísico, e o círculo parasocial pessoal ou extrafísico, a fim de se evitar a compartimentação inconveniente das vidas, com 4 veículos e 2 veículos e manifestações, próprias de quem ainda não tem a vivência da inteligência evolutiva. Então, o que a gente quer dizer aqui é o seguinte: a pessoa tem que lembrar que ela, como ser humano, ela tem 4 veículos de manifestação. E, se aparecer uma consciência, seja um serenão ou não, mas na sua frente, ele tem apenas 2 veículos de manifestação. Agora, então, veja, ele tem lá um círculo parasocial dos amigos dele, e você tem um círculo social aqui. Então, as suas perguntas têm que gravitar dentro desse universo de condições, vamos dizer, restritivas nossas. Por isso que eu estou tentando ver se mostra a situação. Uma abordagem coletiva é diferente da abordagem pessoal. Agora, o processo nosso é saber o que é que interessa nesse caso. Então, para você entender isso, é bom você estudar aí, além do que nós falamos aqui, o processo do complemento. Nós falamos sobre a autopesquisologia. E eu demonstro aqui, através de uma listagem, 16 realidades exponenciais para a pessoa estudar o processo. Então, eu digo o seguinte: a partir do que foi exposto antes, poderia enumerar pessoalmente, como exemplo de Consim Cobaia, autopesquisas de ponta clássicas atuais, na ordem alfanumérica, quanto às autocondutas ideais cosmoéticas modelares do serenão, perante 16 realidades exponenciais para mim nesse momento. Então, aqui eu coloco autocosmoética, autofiex, centrais extrafísica, curso intermissiva, dragona parapsíquica, enfim, aí eu estou falando tudo como derivação do processo lá daquele memorando. Agora, seria bom você ler o verbete inteiro, os 7 parágrafos que tem aí, para a pessoa entender isso bem lá no fim. Se você já entendeu os 6 parágrafos anteriores, você ia entender esse que eu acabei de falar. Agora, eu devolvo aí a nossa professora Daiane para vocês. Professor, só mais uma pergunta no DAC. Sim. Você pode aprofundar um pouco em autopesquisologia, o número 9, o macrosoma? Número 9, macrosoma. As peculiaridades fundamentais dos casos mais encontradiços. Então, se você quer estudar o que é o macrosoma, você vai ver o que nós já escrevemos a respeito disso. Por exemplo, os tipos de macrosoma que tem, por que acontece o macrosoma, por que ele ocorre, ele incide e vem a vida da qual tipo de pessoa, por quê? Ele sempre tem um objetivo, que é o objetivo de interassistencialidade. Aquilo é para aperfeiçoar alguma coisa que vai ajudar a pessoa a desempenhar a assistência que ela vai fazer à humanidade. É para isso que existe. Ninguém vai receber um macrosoma apenas por egoísmo ou uma satisfação pessoal ou alguma coisa unicamente individual dele. Sempre para desdobrar, entregar e fazer concessão aos outros. E outra coisa, você tem que agora começar a examinar
Quando é que aparece o macrossoma? Então, os tipos que tem. Tem macrossoma, por exemplo, que é para melhorar a genética da família. Tem outro que é para melhorar a paragenética de quem ressomou. E por aí vai, tem vários tipos disso aí. Uma outra coisa também, tem um macrossoma que às vezes é para uma finalidade pequena, outro já é para uma finalidade grandiosa, séria, de assistência aos outros. Então, tudo você tem que começar a examinar. Macrossoma, macrossomatologia, é um dos assuntos mais complexos da conscienciologia. E tem que fazer muita pesquisa para a pessoa ver. Agora, começa a analisar. Você, por exemplo, que é uma moça, você tem que começar a examinar aquele negócio que eu falo. A primeira coisa que eu falo para a moça é o seguinte: você tem irmãs? Você tem tias? Como é que é? Então, examina se você tem alguma particularidade genética que seja superior a essas pessoas. Ou se alguma das suas irmãs tem uma particularidade que você está procurando, que ela tem, você não tem. Então, comece a examinar. Uma das coisas mais sérias que tem é o seguinte, é ver o turgor da pessoa. Turgor é o problema aqui, ó, de estar com a musculatura mais forte ou não. Então, você mexeu na pessoa. Se ela está toda flácida, ela não tem turgor. Então, por exemplo, existe a genética, a biologia, tem família que às vezes nasce que todo mundo é flácido. No entanto, tem uma moça que não é. Isso já começa a pensar que é sério. Isso aí pode ser uma macrossoma. O turgor, então, consistente, sem flacidez, sendo que as irmãs dela, as tias dela, todo mundo é flácido lá. Entende? Então, como é que fica? É aquele negócio de falar que o traseiro é mole. Se ela tem o traseiro duro, ela não precisa nem de sambar, não precisa de ir para a escola de samba. Ela já nasceu com o traseiro duro. Aguenta qualquer cadeira. Questão também relacionada à doença, por exemplo, numa casa todo mundo ficou doente, menos uma determinada pessoa. Pois é, agora preciso saber, por exemplo, tem aquela pessoa que está com 27 anos, nunca precisou de médico. Na casa dela, ela tem 3 irmãs que toda hora estão no hospital. Faz você desconfiar, né? Precisa examinar essa pessoa, que não tem. Então, são condições assim, isso aí que chama de diagnóstico por tabela, diferencial, está entendendo? É o diagnóstico por extremidade, é o antipódico, ele mostra o antagonismo das coisas, entende? É o contrário. Então, esse tipo de diagnóstico, às vezes, ele é 100%, depende do que é. Agora, ó, o que é interessante a gente pensar é o seguinte, que quando tem muitas irmãs, geralmente não é todo mundo que tem macrossoma. Isso é minha experiência, que eu já vi dezenas de casos. Faz mais de meio século que eu estou estudando isso. E a medicina não sabe nada disso. Ninguém sabe nada disso. É necessário estudar parabiologia para nós chegarmos nessa conclusão. Como não se estuda, não existe parabiologia nos cursos, nem de medicina, nem da área da saúde, nem nada, não tem. Então, ninguém sabe nada sobre macrossoma. É um assunto nosso, cativo, especial. Tem um cara que virou para mim e falou assim: Valdo, você, para falar sobre macrossoma, você devia de cobrar, porque isso não tem impacto nenhum. É bem inédito, bem original, devia de cobrar mais. Entendeu? Você entendeu mais ou menos alguma coisa. Agora tem que começar a ler. Olha tudo que eu já escrevi sobre macrossoma, tem muitos dados sobre esse assunto. Agora, o melhor é ver, começa nos 700 experimentos. Certo?